Crime. Não fique sem dizer que, também na apreciação criminológico-clínica do delinquente, deve entrar em cogitação a natureza do delito praticado, é um dos elementos centrais que informa a observação do criminoso. Mesmo que fossem aceitos e praticados estes preceitos, sempre caberá plenamente a manutenção da liberdade condicional, para os que hajam estados segregados do convívio social. E isto porque ela representa, nos dizeres de Flamínio Fávero, a convalescença penal, isto é, aquele período de prova em que se verifica se o delinquente já se encontra efetivamente em condições de conviver em sociedade de maneira sintônica, e não agressiva. O neoecletismo penal pretende dar todo o valor, que é inconstante, à evolução da criminologia clínica e na investigação científica das causas da criminalidade, até onde elas possam ser rastreadas e reconhecidas. Mas quer reivindicar a necessidade de se valorizar a atenção para os aspectos morais do ente humano, que devem ser devidamente computados para a indispensável avaliação da responsabilidade moral pelo ato praticado, em termos de uma justificação, ou não, de tal ato, para o reaparelhamento do núcleo moral do delinquente, a fim de aumentar-lhe as resistências futuras aos falares crimino-impelentes que no porvir venham a agir de novo sobre o indivíduo. Deixar de dar, entretanto, toda a ênfase que merece este núcleo moral do ser humano é incidir num erro fundamental, visto que a explicação científica da gênese do delito não afasta a necessidade de se enfocar este outro aspecto da questão, que, no homem, é primordial. A forma de atender às necessidades morais da criatura humana tem sido apanágio do ensino religioso, e este ensino tem sido facultado nas instituições penitenciárias com ampla liberdade de crença. Ao lado dele, entretanto, complementando e abrindo a visão para campos mais amplos, deve-se dar toda a oportunidade à instrução moral e cívica, de largo horizonte, o que não exclui, como disse, a prática do culto religioso, mas que abrange inclusive os que não se declaram religiosos, ou tenham apenas parcas noções sobre as suas crenças. Underline 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 3.3 Modelos teóricos de natureza biológica, psicológica e sociológica. Parte das reflexões e das pesquisas sobre aquilo que hoje designamos de comportamentos desviantes, delinquentes ou criminosos, consoante as perspectivas teóricas, tem se traduzido numa única e simples questão: por que motivo, ou motivos, alguns indivíduos parecem mais predispostos que outros ao cometimento de delitos? As respostas têm variado consoante as épocas históricas e o manancial de conhecimentos teóricos e empíricos disponível. Num primeiro momento, os comportamentos delinquentes foram explicados através do recurso a fatores externos aos homens, mas de alguma forma inexplicáveis, uma vez que foram remetidos para as causas sobrenaturais subjacentes a todo o tipo de eventos e de comportamentos. Os comportamentos delinquentes, e as suas causas e as suas relações, eram simplesmente atribuídos à ação de deuses ou outros poderes sobrenaturais. Num segundo momento, os comportamentos delinquentes passaram a ser explicados através do recurso a fatores internos ou, melhor dizendo, a qualidades intrínsecas a alguns indivíduos, mesmo que relativamente abstratas, como a maldade, a imoralidade, o egoísmo ou a desonestidade. Embora ainda persistissem explicações de natureza externa, essencialmente sobrenaturais, a percepção de que alguns seres humanos transportavam em si uma incapacidade para se conformar às exigências das sociedades modernas, intrinsecamente justas e racionais, começou a tornar-se preponderante. Num terceiro momento, já dominado por paradigmas científicos ou opositivos, os comportamentos delinquentes passaram a ser explicados através do recurso a características biológicas, psicológicas ou sociais específicas e passíveis de serem facilmente observadas e medidas. Ao longo deste percurso, apenas um pressuposto se manteve inalterado. Quem se envolve em delitos é, necessariamente, diferente, e só essa diferença, seja ela biológica, psicológica ou social, permite explicar, e eventualmente prever e prevenir, os comportamentos delinquentes. Este pressuposto marcou todas as reflexões teóricas que foram desenvolvidas até quase ao final do século XX. No campo da biologia, por exemplo, a diferença foi remetida para atavismos que se manifestavam,
quer a um nível intelectual, quer a um nível físico. Até pelo menos ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, os atavismos foram concebidos como sendo hereditários, concepção que legitimou, entre outras práticas preventivas, o isolamento dos criminosos ou a sua esterilização forçada, por forma que não se pudessem reproduzir, e, no limite, a sua eliminação física. No campo da psicologia, a diferença foi remetida, quase invariavelmente, para a questão da personalidade e dos seus diferentes traços, o que sustentou toda uma série de estudos e de programas de tratamento e de adaptação forçada da personalidade, imatura, impulsiva ou agressiva, do delinquente, as características e as exigências da vida em sociedade. A própria sociologia não escapou a este pressuposto. Os delinquentes foram quase sempre conceptualizados como sendo diferentes, mesmo que essa diferença se situasse nas diferentes tensões ou pressões sociais exercidas sobre alguns grupos sociais, e tal motivou todo um conjunto de programas de redução dessas tensões ou pressões como principal estratégia de prevenção de comportamentos delinquentes. O grande marco a inaugurar verdadeiramente os estudos criminológicos encontra-se no surgimento do positivismo e, mais especificamente, da chamada antropologia criminal. Nessa ocasião opera-se uma mudança singular no que diz respeito ao objeto das preocupações da ciência criminal. Enquanto a escola clássica liberal preocupava-se com o estudo dos postulados jurídico-penais, procurando desenvolver uma formulação teórico-dogmática do direito penal, o advento da antropologia criminal propicia uma alteração de perspectiva, voltando os olhos da pesquisa científico-criminal para o estudo do fenômeno do crime e, especialmente, da figura do criminoso. O positivismo exerce grande influência na conformação dessa nova postura, pois que defende a irradiação do método científico para todas as áreas do saber humano, até mesmo as da filosofia e da religião. Nesse contexto, o direito e especificamente o ramo jurídico-criminal, também passaram a sofrer influências importantíssimas desse referencial teórico então dominante. O positivismo jurídico aproxima o direito, o quanto possível, ao método das ciências naturais, objetivando limitá-lo àquilo que tenha de concreto, observável, passível de mensuração e descrição. Por isso é que seu resultado acaba sendo a limitação do direito às normas legais, evitando a consideração de fatores axiológicos, metafísicos etc. O afastamento rigoroso das questões que não fossem subsumíveis ao método de experimentação científico, ensejou, no bojo das ciências criminais, o nascimento da busca de relações e regras constantes que tivessem a capacidade de esclarecer o fenômeno da criminalidade. E daí dessa efervescência surge a criminologia, desse entusiasmo pelo método científico, dando destaque nunca antes constatado ao estudo do homem criminoso e à pesquisa das causas da delinquência. Em meio a esse clima, a criminalidade somente poderia ser estudada com sustentação em dados empíricos ofertados pela demonstração experimental de leis naturais seguras e imutáveis. O criminoso passa a ser objeto de estudo, uma fonte de pesquisas e experimentos com vistas à descoberta científica das causas do fenômeno criminal. A obstinada busca de causas explicativas do agir criminoso em oposição às condutas conforme a lei, somente poderia resultar na negação do livre-arbítrio, apontado até então pela escola clássica como verdadeiro fundamento legitimador da responsabilidade criminal. É claro que a noção de livre-arbítrio não poderia servir a uma concepção positivista, pois que ensejava um total descontrole e imprevisibilidade quanto às práticas criminosas. A postura positivista não se coaduna com tal insegurança. Deseja apropriar-se de um conhecimento que propicie o domínio seguro de leis constantes a regerem o mundo e, por que não, o comportamento humano, inclusive aquele desviado. A consequência imediata foi a consideração do criminoso como um anormal. A partir daí, bastaria dotar o pesquisador de instrumentos hábeis a selecionar, de forma científica, os criminosos anormais, em meio à população humana aparentemente homogênea ou normal. O primeiro grande passo dado por um pesquisador nesse sentido foi a doutrina preconizada por Cesare Lombroso, destacando-se a publicação de sua conhecida obra O Homem Delinquente, em 1876. Lombroso entendia ser possível detectar no criminoso uma espécie diferente de Homo sapiens, o qual apresentaria determinados sinais, denominados os stigmata, de natureza física e psíquica.
Esses sinais caracterizariam o chamado o criminoso nato, ou forma da calota craniana e da face, dimensões do crânio, maxilar inferior procedente, sobrancelhas fartas, molares muito salientes, orelhas grandes e deformadas, corpo assimétrico, grande envergadura dos braços, mãos e pés, pouca sensibilidade à dor, crueldade, leviandade, tendência à superstição, precocidade sexual, etc. Todos esses sinais indicariam um regresso atávico, tendo em conta a sua clara aproximação com as formas humanas primitivas. Ademais, Lombroso intentou demonstrar uma ligação entre a epilepsia e aquilo que chamava de insanidade moral. Percebe-se claramente o conteúdo determinista das teorias lombrosianas, o qual conduziria a importantes conclusões e consequências para a política criminal. Ora, se o criminoso estava exposto à conduta desviada forçosamente, tendo em vista uma congênita predisposição, seria injusto atribuir-lhe qualquer reprovação que fosse ligada ao desvalor de suas escolhas quanto à sua conduta, isso pelo simples motivo de que não atuava por sua livre escolha, mas sim dirigido por forças naturais irresistíveis a impeli-lo para os mais diversos atos criminosos. Assim sendo, jamais poderia ser exposto a apenações morais infamantes. Não obstante, sendo as práticas criminosas componentes indissociáveis de sua personalidade, estaria a sociedade legitimada a defender-se, impondo-lhe desde a prisão perpétua até a pena de morte. A doutrina lombrosiana, no entanto, foi grandemente criticada e desmentida por estudos ulteriores que comprovaram a inexistência de indícios seguros a demonstrarem qualquer diferença fisiológica, física ou psíquica entre homens que perpetraram atos criminosos e indivíduos cumpridores da lei. Não obstante, deve ser atribuído a Lombroso o mérito de ser o primeiro a impulsionar os estudos que dariam origem à criminologia. Ele iniciou, com a sua antropologia criminal, os estudos do homem delinquente, razão pela qual tem sido considerado o verdadeiro pai da criminologia. A partir dele começam os mais diversos campos de pesquisa de elementos endógenos capazes de ocasionarem o comportamento criminoso. Inúmeras investigações científicas nos mais variados campos das ciências naturais e biológicas lograram conformar um conjunto de teorias elucidativas do fenômeno criminal. A esse conjunto costuma-se denominar a criminologia clínica. Pode-se exemplificar essa corrente criminológica com alguns de seus ramos mais destacados: biologia criminal, criminologia genética, psiquiatria criminal, psicologia criminal, endocrinologia criminal, estudos das toxicomanias, etc. Todas essas linhas de pesquisa têm como traço comum a busca de uma explicação etiológica endógena do crime e do homem criminoso. Procura-se apontar uma causa da conduta criminosa que estaria no próprio homem, enquanto alguma forma de anormalidade física ou psíquica. Também todas essas teorias apresentam um equívoco comum e pretendem explicar isoladamente o complexo fenômeno da criminalidade.